Começar a falar da criação em si, do universo, só compartilhe um pouquinho, porque eu tenho assim, uma alegria muito grande de ter o professor Cristiano aqui com a gente. Sempre que o professor Cristiano vem, eu falo isso porque eu tenho gratidão a Deus pela vida dele, porque eu era, na época, um jovem universitário, não é? Estudando no curso de História, com muita carga secularizada, com muita negação da fé. E quando eu tomei conhecimento da BPC, era o pessoal de Viçosa, né, com as apostilas, eram mimeografadas. Eu comecei a receber isso aí, gente, isso me deu um gás. Eu falei, tem gente inteligente que crê no Evangelho. Por que começou a BPC, professor? Olha, eu mesmo fui uma das vítimas, digamos assim, do evolucionismo, porque o evolucionismo explica tudo na natureza em função do acaso. Isso joga Deus para escanteio, né? E eu havia me convertido aos 11 anos de idade em São Paulo, Igreja Batista de Vila Mariana, e foi depois disso, então, que eu fui assediado nos bancos escolares pelo evolucionismo, né? E eu comecei a questionar, então, até a minha fé, né? Porque se aquilo é verdade, existe um conflito aqui entre essas duas posições, né? Isso durou algumas décadas, até que, quando eu estava na Inglaterra, em programa de pós-graduação, eu encontrei o Ministério Criacionista norte-americano através de uma revista. Qual que foi sua área de estudo lá? Matemática e Física. Matemática e Física. Isso, E foi a partir desse encontro que minhas dúvidas foram dissolvidas. Eu pude perceber, então, através de uma argumentação séria, científica, que a teoria da evolução é falsa ciência. E que a ideia da criação, como está narrada nas Escrituras, é que corresponde aos dados que a natureza nos fornece a respeito das nossas origens, né? Então isso para mim foi libertador. Mas no caso, essa relação entre ciência e fé é algo que causa nas pessoas muito incômodo, sobretudo aqueles que estão nos bancos escolares, seja do ensino da educação básica, no ensino superior, porque parece que quem faz uma argumentação baseada na ciência, mas também na fé, é menos cientista. Como é que é essa relação ciência e fé, professor? Olha, o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas ficam pensando que o evolucionismo produz ateus, não é bem assim. Ele macula essa ideia de Deus como o ser extraordinário que criou os céus e a terra, que é dono disso tudo, né? E que por isso nos coloca certas regras, porque tem um propósito nessa criação toda. E então essa relação é que fica transtornada, né? Então as pessoas ficam pensando, puxa, mas será que o que o cientista diz, o que a igreja diz, como é que a gente consegue colocar tudo isso dentro de um contexto só, né? Está provado estatisticamente, com gráficos ao longo dos tempos, né, que enquanto a teoria da evolução ganhava espaço nos meios científicos e educacionais, né, o cristianismo experimentava um declínio. Né? Então, essa é a relação hoje, mas felizmente nós podemos mostrar através do criacionismo, né, que a teoria da evolução é falsa ciência. E foi depois desse encontro em Londres que eu me senti comprometido com Deus, convocado mesmo para retornar ao país e dar início a uma das vertentes do Ministério Criacionista, que é a ABPC, Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, que tive a ocasião de fundar em 1979, quando eu era professor em Viçosa. O senhor lecionava na Universidade Federal de Viçosa? Universidade Federal de Viçosa. Física, matemática? Matemática. Matemática. E na academia, os colegas professores universitários não falavam que você era meio alienado, meio maluco, não, professor? Olha, se você sair de uma universidade para outra, você vai encontrar muita resistência com professores que são evolucionistas, né? Mas eu havia chegado em 77 na universidade, né?
2 anos depois que fundei a associação, eu já tinha estabelecido um relacionamento com aqueles professores, de modo que eu não fui assim alvejado por eles. Havia respeito, então. Havia um respeito, e uma amizade, né? Sim, mas muitas pessoas pensam o seguinte, não, a origem do universo, parece que o evolucionismo é tão científico, o senhor falou, né, com muita clareza que o evolucionismo é falsa ciência. Vamos trabalhar pelo lado da crítica. Dá uma evidência de que o evolucionismo é falsa ciência. Olha, se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito da ciência. Pois não. Né? A ciência, ela se divide em 2 patamares, a ciência observacional e a ciência histórica. Né? A observacional é aquela que está diante de nós aqui, né? Então nós podemos fazer experiências com as coisas, com os elementos da natureza, né? Nós podemos repetir essas experiências em laboratório, analisar, investigar, tudo diante dos nossos olhos, né? A ciência histórica não é que ela esteja completamente dissociada de qualquer observação, não. Mas o que nós temos na ciência histórica são fragmentos do passado. Perfeito. Nós não temos essa continuidade que nós temos no presente aqui, né? Então nós temos que utilizar esses fragmentos, também a nossa imaginação, a nossa intuição científica, para chegar a conclusões, né? E peças de um quebra-cabeça, mais ou menos. É verdade. E nesse sentido, desenvolveram-se basicamente 2 cosmovisões, a cosmovisão evolucionista e a cosmovisão criacionista, né? É claro que qualquer cientista, qualquer pessoa que se põe a investigar qualquer coisa, ela está situada em um dos 2 modelos, né? Então, como a história não é completa, é fragmentada, né? Ele se utiliza dessa cosmovisão em que ele se encontra para interpretar os fatos que ele encontra na natureza. Os fatos são irremovíveis, são aqueles que estão ali indiscutíveis, né? Encontrou-se um fóssil na natureza, por exemplo, o fóssil está ali, né? Agora, como esse fóssil vai ser examinado, né? Investigado, né? Essa é outra história que depende da cosmovisão em que ele se encontra. Por exemplo, quando se encontra um fóssil de dinossauro, o pesquisador evolucionista vai, é claro, atribuir àquele fóssil alguns milhões de anos, porque, segundo o modelo da evolução, os dinossauros desapareceram 70 milhões de anos antes que o homem fizesse o seu surgimento, né? Mas aí começa a investigar, começa fóssil daqui, fóssil dali, e outro dia, recentemente, encontraram um fóssil de dinossauro que continha no seu interior sangue. Aí surge um impasse aqui, né? Porque o sangue... 70 milhões de anos. 70 milhões de anos não existiria mais aquela molécula de sangue ali, né? Perfeito. Então isso teria que ser interpretado, mas à luz da cosmovisão evolucionista isso vai ser muito difícil, né? Então aquele que é evolucionista mesmo, ele vai falar assim, deixa isso para lá, isso foi só um fóssil que foi encontrado, descartamos e ficamos com o nosso modelo, né? As pessoas mais conscientes, mais sérias do ponto de vista científico, né, irão investigar isso mais detalhadamente, porque talvez aquela história a respeito dos milhões de anos não seja verdadeira. Pegando que nós estamos batendo papo, então eu não quero cortar sua linha de raciocínio, não, mas eu tenho que fazer perguntas que quem está em casa faria. Então vamos lá. Aqui em Belo Horizonte nós temos um Museu de História Natural da PUC, né? Sim. Onde a gente tem vários, né, esqueletos, coisas do tipo. A gente tem, por exemplo, lá na Lapinha, em Lagoa Santa também, evidências do homem, né? Tem a Luzia e tudo mais, né? que é talvez o mais antigo das Américas, né? A fóssil. Esses fenômenos, igual o dinossauro, fala assim, tem que ter milhões de anos para o dinossauro ter existido. Por que não pode ter tido milhões de anos? Por que o evolucionismo afirma que a Terra tem milhões de anos e o criacionismo diz que ela é muito mais jovem? Eu tenho um livreto escrito sobre esse assunto, Datando a Terra, perspectiva criacionista, né? Nós mostramos nesse livreto que os métodos evolucionistas de datação, eles não é nem confiável, eles não poderiam ser utilizados do ponto de vista científico, porque eles partem de pressuposições que não são corretas. Sim. Né?
Então, eles se valeram, então, de argumentos em torno dos materiais radioativos que existem na natureza para estabelecer métodos que são inválidos, não é nem questão de não confiáveis, inválidos. Então, sem querer cortar, mas vamos lá, porque eu tenho que dialogar com o senhor com quem está em casa. Por exemplo, uma questão radioativa lá. Como é que se data? Se eu pego isso aqui, por exemplo, penso que isso aqui é um artefato que eu suponho que tem 1 milhão de anos. Eu vou ver se o material que está ali, ele vai... porque tem uma meia-vida, não é isso? O processo de perda radioativa, ele vai perdendo com o tempo. E eu imagino, olha, se ele tem tanta radiação hoje, por exemplo, quer dizer que ele tinha o total da radiação há milhões de anos. É mais ou menos por aí. Vamos pegar, por exemplo, o carbono 14, que é usado para datar matéria orgânica, que é o fóssil do dinossauro, né? Então, nós ingerimos carbono 14 durante toda a nossa vida. Então, nós somos saturados de carbono 14. Quando morremos, o carbono 14 existente nos nossos ossos começa a decair. Sim. Né? Então, eles, sabendo em que medida esse processo está ocorrendo, eles calculam, então, quanto tempo demoraria para aquele osso que quase já não tem mais carbono 14 ter existido. Né? Perfeito. Então, aí tem uma medida, mas as pressuposições não são corretas, porque ninguém sabe se esse decaimento, por exemplo, se deu constantemente na natureza. Irregularmente, né? Irregularmente. Então, existem várias falhas nos métodos evolucionistas de datação. Em contrapartida, nós temos cientistas criacionistas, geólogos de forma internacional, que têm mostrado evidências concretas do ponto de vista científico de que a Terra é jovem. Talvez não mais do que uns 6 a 8 mil anos. Pasmem os nossos... Mas a gente olha, por exemplo, professor, os canyons, você vai no sul do Brasil aqui, lá em Canela, por exemplo, aquelas cachoeiras, aqueles canyons, parece que demorou milhões de anos. Parece, né? Eu estive na casa de um professor norte-americano, o Dr. Gary Parker, nos Estados Unidos, né? E ele estava dando aula num college, e ele mostrou para mim o seguinte, um tubo de plástico PVC transparente, em que ele pegou material do Grand Canyon, de diversas daquelas colorações assim ao longo até lá em cima, né? E colocou naquele tubo, né? E antes de começar a aula ele fez o seguinte, encheu aquele tubo, mostrou que aquilo era exatamente o que estava lá no Grand Canyon, né? Aí encheu de água e misturou aquilo tudo, né? Sacudiu bastante, né? E colocou, falou assim, agora vocês esqueçam isso aí, né? E vamos para a aula. E deu uma aula e tal. No final da aula, ele voltou naquele tubo e os sedimentos estavam na mesma proporção em que eles aparecem no Grand Canyon. Mostrando, então, que aquele formato em que eles se encontram, aquela escala em que eles se encontram, não era, afinal, a deposição de ao longo de milhões de anos, né? Mas sim num evento que foi articulado pela água. Então, provavelmente, o dilúvio que provocou. As escrituras nos dizem. Por exemplo, me parece que o dilúvio tem um pouco a ver até com aquela questão, aí eu vou jogar para o lado fóssil, né, do lado da vida animal, porque parece que tem fósseis de animais depositados em camadas de terreno que, segundo a teoria da evolução, eles teriam que ter convivido, assim, eles não teriam convivido. Há uma separação de milhões de anos. Há uma camada na Terra, das mais antigas, supostamente das mais antigas, né, em que aquilo ali é um verdadeiro cemitério de fósseis. Então, houve um evento catastrófico naquela época que gerou aquele cemitério. E como o fóssil se preserva muito pela ação da água, né, nós voltamos de novo ao dilúvio, né? E quanto aos dinossauros são encontrados quase à superfície do nosso planeta. Os fósseis são bem superficiais. E pela teoria... Deveriam estar lá no fundo do barril. Que loucura, isso é interessante. Professor, nós estamos recebendo várias perguntas, só que já temos que ir para o intervalo. Eu quero só destacar que a Dirlene, que mora em Inconfidentes, está mandando uma mensagem. Inconfidentes, em Contagem, né? Contagem. Vocês são bênção na minha vida, todos os assuntos interessantes, importantes, pessoas calmas,
com sábias palavras, tem aprendido muito. Obrigado, querida Dirlene. E também é de Contagem, a pergunta que eu vou deixar para o senhor responder depois do intervalo. É a Regiane, de Contagem, que pergunta o seguinte: a gente pode relacionar a teoria do Big Bang com a criação? Tem alguma relação, essa teoria que a gente aprende na escola, com a criação? O senhor responde depois do intervalo, tá? Nós vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo. Engasguei aqui. De volta com o nosso bate-papo. Tendo o prazer de receber aqui no estúdio da Rede Super o professor Cristiano. Eu falo Cristiano Neto, o segundo nome é Cristiano... Pinto da Silva Neto. Pinto da Silva Neto, porque eu lembro de Cristiano Neto, Cristiano com CH. Isso. É chique o nome do homem, rapaz, Cristiano Neto. Ele é agora em Belo Horizonte, trabalhou por muito tempo lá em Viçosa, está aqui abençoando a nossa cidade aqui. É membro da Batista do Barro Preto, não é isso, pastor? Isso. Pastor, já estou ordenando para o professor Cristiano. Quase pastor, quase pastor. E ele está respondendo sobre criação. E vem uma pergunta da Regiane de Contagem. A Regiane pergunta sobre a questão, professor, entre a relação do Big Bang com criação. Tem relação? O que é o Big Bang? Bom, vamos lá. O Big Bang é uma coisa que os evolucionistas inventaram para dar origem ao universo. Porque como é que surgiu esse universo, né? Então, eles dizem que toda a matéria que existe hoje no universo, as galáxias, todas estrelas, cometas, planetas, né, essa matéria estava condensada num espaço tão pequenininho que caberia aí numa cabecinha de alfinete. E aí diz que isso explodiu num determinado momento e gerou o universo todo que nós temos hoje. Você tem que ter mais fé para acreditar nisso. É preciso muito mais fé, né? De modo que o Big Bang é apenas uma argumentação para gerar o esquema evolucionista de pensamento que nós sabemos que precisa de bilhões. Se as coisas tivessem acontecido daquela forma, precisaria mesmo dos bilhões de anos, né? Então, é interessante nós discutirmos essa questão, porque uma pergunta interessante seria a seguinte: por que nós estamos aqui discutindo isso, não estamos discutindo uma coisa mais importante? Nós estamos com um momento político aí complicado no país, por que não discutimos coisas desse tipo, né? Porque nós sabemos muito bem da importância das nossas origens. Os animais não sabem, os animais não são racionais, né? Eu nunca vi um cachorro, por exemplo, preocupado com o fato da espécie dele ter vindo do lobo. De onde vim, para onde vou. Para onde vou, né? Mas o homem não, o homem tem essa preocupação, né? Então, as origens estão relacionadas com isso, porque foi por causa daquele passado que nós tivemos que nós temos hoje esse presente. E esse presente vai ser passado do futuro à nossa frente quando esse futuro se tornar o nosso presente, né? Então essas coisas estão todas relacionadas, interligadas. E nós, então, queremos saber de onde viemos, o que devemos fazer hoje, para onde vamos, há algum sentido na vida, algum propósito na nossa existência, né? E são perguntas sobre as nossas origens que vão nos dar essas respostas, né? Então, de novo eu falo, tem aquelas duas cosmovisões, né? Criacionista e evolucionista, mas há um outro grupo, que não só o grupo científico que discute essas questões, mas o grupo religioso também, né? O cristianismo, por exemplo, discute também as nossas origens a partir do texto considerado sagrado, as escrituras, né? Então nós temos dois grupos, eu faço parte dos dois times, porque eu sou tanto de formação acadêmica quanto evangélico, né? E eu observo o seguinte, que se nós fizermos uma ciência correta e nós interpretarmos corretamente as escrituras também, esses dois resultados têm que ser sincronizados, têm que coincidir. Ou um dos dois está errado. Mas a ciência concebe a ideia de uma mente criadora, um ser que deu origem ao universo? Não é anticientífico isso? Só pode. Olhado pelo lado evolucionista, não, né? Mas veja só esse raciocínio aqui. O universo ou é eterno, ou um dia ele apareceu. Teve isso. Não há outra possibilidade, né? Eterno ele não pode ser, porque as leis da termodinâmica nos dizem que o universo está se deteriorando, né? E essa deterioração
que se dá por causa do uso da energia existente no universo, né, se daria completa num espaço de tempo limitado, finito. Se o universo fosse eterno, esse espaço de tempo finito já teria ocorrido e nós nem estaríamos aqui discutindo essa questão, né? Então, o universo, pelas leis da física, não pode ser eterno. Bom, se ele não pode ser eterno, só existe uma alternativa. Um dia ele surgiu, né? Perfeito. Agora, como? Que mecanismo poderia ter trazido um universo à existência onde não existia absolutamente nada? Não é possível, não existe lei Quem botou possa a cabeça ser... da agulha lá? Um grão de areia não poderia ter surgido. Né? Então, isso nos leva diante de uma intervenção externa. Houve uma intervenção externa que trouxe o universo à existência. Né? Isso nos coloca diante de quem executou essa intervenção externa, que é o Criador. Então, só o criacionismo explica corretamente, cientificamente, a origem do universo. Perfeito. O senhor falou das leis da termodinâmica. Minha área é história, então eu posso dar escorregada na física. Eu não sei se é a segunda lei que fala que todo sistema caminha para a desordem é? É exatamente isso que eu estava me referindo, né? São duas leis. Uma lei diz que a quantidade de energia presente no universo é constante. A outra diz que em toda transformação de energia de uma forma para outra, parte se perde sobre a forma de calor, que é uma forma de energia inaproveitável. Então, se nós tocarmos a lâmpada ali, por exemplo, né, vai ver que a lâmpada ficou quente. Então, não foi toda a energia elétrica que se converteu em luminosa, uma parte se perdeu sob a forma de calor. Né? Então, o final desse universo, se nós o deixássemos ir até as últimas consequências, seria calor, simplesmente energia calorífica. Não haveria mais nenhuma transformação de energia de uma forma para outra, não poderia existir vida, não poderia existir movimentação nenhuma, o universo estaria aí, parado e apagado. Ora, pensando então no planeta Terra, porque se um evolucionista se diz científico, ele aceita a segunda lei da termodinâmica. O senhor já debateu com muitos evolucionistas. Como é que eles explicam então o fato da teoria da evolução falar que o planeta começou com a desordem e está se ordenando com o tempo? Isso contraria a segunda lei da termodinâmica? Contraria. Esse é um enigma bastante grande que não tem solução, porque eles colocam as coisas em compartimentos diferentes e não interligam as informações. Né? Então... Não tem explicação. Não tem explicação. Com certeza já perguntou. Eu vou fazer algumas perguntas também que estão chegando de casa, perguntas que tem que mencionar a Bíblia. Como o senhor também é um cristão evangélico, além de cientista, o senhor pode nos ajudar aqui a entender, né? Eu vou dar meu espetáculo também, porque eu também sou da ciência histórica, né? E também sou evangélico. O Zé Carlos de Piúma, essa pergunta alguém já fez para mim. Eu acho difícil. Ele é do Espírito Santo, ele fala assim, em Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz, é legal, você começa a ler a mensagem, aí chega outra mensagem, empurra, você perde. Diz que então houve tarde e manhã no primeiro dia. E o Zé Carlos pergunta, por que fala que houve tarde e manhã, não houve manhã e tarde? Essa foi a forma como, nas Escrituras, Deus instruiu o homem a contar o tempo. Depois nós mudamos isso porque achamos que era mais prático começar à meia-noite, de meia-noite a meia-noite, né? Mas o dia começava, segundo essa orientação, com o pôr do sol. Perfeito. Tá? Então, nós tínhamos primeiro tarde ou noite, né? Parte escura e depois parte clara. Foi assim que foi a classificação, né? Orientado, né? E é interessante porque nas Escrituras, outro dia eu estava conversando sobre isso com meus alunos lá do seminário, um questionamento, por exemplo, foi sobre o morcego, lá em Levítico fala, né, dessas aves não comereis, né? Dentre as aves, fala galinha, fala um tanto de ave. Aí aparece um morcego lá no meio das aves. Aí o pessoal fala, mas morcego é um mamífero. Agora, é uma classificação contemporânea, né? É do século XIX para cá. Naquela época voou ave, né? Eu acho interessante, estamos indo mais para um terreno teológico agora, né? Eu acho interessante considerar o seguinte, quando nós olhamos a natureza, né, os outros animais, eles sabem muito bem o que comer. O pintinho, ele nasce do ovo e ele já vai ciscar no chão e ele sabe, a galinha praticamente não precisa ensiná-lo, né?
todos eles sabem, o cavalo nasceu depois de mamar, né? Ele já sabe onde vai mamar, né? Para começar. É instinto mesmo. O homem não sabe. Né? Ele morre se ninguém pegá-lo ali e levá-lo para a mãe amamentá-lo. Né? Mas o cavalinho, ele já sabe, ele vai lá mamar. Né? Então, todos os animais, eles sabem exatamente o que comer, mas o homem não. Né? Então, ao homem teve que existir uma orientação para que ele soubesse o que deveria comer. Né? Então, alguns animais que existem por aí, eles podem até ser apetitosos e tal, mas eles não são bons para a saúde. Se você comer daqueles que não estão lá orientados, você pode ter problemas de saúde, né? Bíblia também é ciência. Mais mensagem chegando. Quem manda aqui é a Juliane, lá do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. Obrigado, Juliane. Eu já ouvi dizer que o que estudamos na escola como sendo o Big Bang, na verdade, foi a queda de Lúcifer. Isso é verdade? A Bíblia fala sobre isso aí? Bom, só porque é de Lúcifer fala, mas não fala que é o Big Bang, nós teríamos que ter um outro programa para abordar essa questão da teoria lacuna. Estou à disposição. Porque diz que houve a queda de Lúcifer, trouxe um desarranjo tremendo. Olha, não há base científica nenhuma para isso, né? A base científica para uma criação conforme está descrita nas Escrituras. Né? E eu acho interessante citar também nesse momento o seguinte, que Paulo, falando aos romanos, ele dá uma declaração muito enfática que muitas vezes eu já vi pastores espiritualizarem o texto, como é comum, né, nas pregações, mas esse texto aqui, sem ser espiritualizado, ele é de uma importância fundamental, porque Paulo diz o seguinte, que os atributos invisíveis de Deus, tudo, enfim, a respeito de Deus, são claramente percebidos pelas coisas que foram criadas. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte, não tem outro jeito de explicar isso aqui, não. É o que nós estávamos falando agora há pouco com as leis da termodinâmica. Não há outro jeito de se explicar a existência do universo e, consequentemente, a existência de todo o resto, inclusive a nossa existência, né? A não ser através de um processo de criação, obviamente gerido por um Criador. Perfeito. O Beto de Linhares, no Espírito Santo, ele fala, paz, queridos, acabei de ligar a TV e não sei se a pergunta já foi feita, mas a Bíblia faz menção a dinossauros? Faz. Nós temos em Jó, no capítulo 40, um versículo que fala sobre um animal chamado behemote. Leia a descrição desse behemote e você vai ver que ele não se ajusta a nenhum animal que nós conhecemos hoje. Né? Porque diz que a sua cauda enrijece como um tronco de cedro. Qual é o animal que tem isso? Né? E ossos como tubos de bronze, né? Aquilo ali só poderia se encaixar na descrição de um dinossauro. O que acontece é o seguinte, quando a Bíblia começou a ser traduzida, né, os tradutores encontraram esse texto e falaram assim, behemote, que é isso? Não sabiam que bicho era, né? Foram aos israelitas, né, mas esse termo já tinha sido perdido no passado. Ninguém sabia o que era, né? Os principais tradutores deixaram behemote ali. Você consulte aí a sua Bíblia para ver o que está escrito lá, né? Porque outros tradutores colocaram elefante. Leviatã não? Não. É outro texto. Não. Outros colocaram elefante, colocaram hipopótamo que tem um rabinho assim, que é um negocinho... Tem nada a ver com a cauda do behemote. Nada com a cauda do behemote, né? Não há animal hoje que se ajuste àquela descrição do behemote. Então ficou behemote lá, mas tenho certeza de que aquilo ali era a descrição de um dinossauro. Mas tem espaço para pensar em dinossauro lá na criação do planeta? Tem, porque você diz por causa da nossa interação com os animais, né? Isso. Bom, mas se você encontrar um leão hoje na rua, você vai ser comido, né? O que acontece é que você vive aqui e o leão fica lá... Fica distante, né? Distante, né? Então, não havia o menor problema, porque eles ocuparam espaços distintos, né? Os leões na África, eu estive lá em Angola e
perguntei, mas vocês não têm medo de andar pela floresta? Aí ele falou assim, olha, se a gente anda em grupo e aparece um leão, um tigre, ele cai fora. Se tiver um só lá, ele vai lá e come aquele um, né? Mas se tiver um grupo de homens, eles respeitam, porque eles sabem que... Pela quantidade, né? Ali pode haver uma surpresa. Uhum. O Leonardo, no Rio de Janeiro, nós estamos falando de universo, depois vai para o planeta, mas estudar criação tem isso, né? O Leonardo, que é do Rio de Janeiro, ele dá boa tarde, Leonardo. Gostaria de saber se há alguma explicação bíblica sobre a criação dos outros planetas. Qual seria o propósito de Deus em criar outros planetas que não são habitados? Talvez, bom, primeiro não sabemos se são habitados ou não, né? Isso aí, planetas no sistema solar, provavelmente não, né? Mas não sabemos nesse universo como um todo se são habitados ou não são habitados, de modo que temos que reservar nosso julgamento a esse respeito, né? Agora, com relação a por quê, né? Se o objeto do Criador eram seres humanos, né? Por que esse universo tão grande, né? Talvez nós possamos traçar um paralelo com a vida aqui na Terra, né? Se o objeto eram os seres humanos, por que a minhoquinha, por que a mosca, por que a formiga, né? O que nós observamos aqui é que há uma interação entre esses seres todos, né? Que tornam a vida do homem viável. Há uns seres muito pequenininhos nos oceanos que se um dia eles desaparecerem, nós desaparecemos aqui. Então, há uma interligação total, né? É possível que, em termos de universo também, né, criar só um planeta e desenvolver as coisas ali não seria uma coisa fisicamente viável, né? E que, para isso, nós precisamos desse universo todo que está aí. Mas, no caso, esses planetas foram criados ali em Gênesis 1, quando no princípio criou Deus os céus e a terra, os planetas entram aí nesses céus? Ou é esse céu? Aí é uma... tanto o esquema evolucionista de pensamento quanto o criacionista, eles têm variantes, né? Então há pessoas que entendem que quando fala céus e terra, está falando de tudo, né? Eu penso dessa forma, que ali é uma descrição do universo como um todo, né? Mas há pessoas que discordam disso e falam que aqueles céus e terra é só o céu aqui do planeta, né? Aqui, Isso, Agora, tem uma pergunta que sempre é feita, tenho certeza que já fizeram N vezes para o senhor, mas eu vou fazer aqui diante das câmeras. Na criação, falam de dias, né? Parece que em hebraico é Yom, Yom que é dia 24 horas. Então, primeiro dia até o sétimo dia, quando Deus descansou. A sua interpretação, aqui ali é um dia era, que é um dia, na realidade não são 24 horas, quando fala dia, é a era cenozoica, a era paleozoica, ou não? Você considera que Deus criou o universo em 7 dias e 24 horas? Nós não precisamos nem ir para o hebraico, não. Em português mesmo, a palavra dia já tem múltiplos significados, inclusive de dia com duração maior, né? Uma era, por exemplo, assim, né? Mas o que acontece aqui é o seguinte: nós temos evidências concretas do ponto de vista científico que o planeta, como planeta, não tem mais do que uns 6 a 8 mil anos. Então, se nós já temos aí uns 4 mil de história conhecida, uns 2 mil para trás e tal, nós vamos acabar ficando com um tempo muito pequeno para a criação. E se vamos ficar com um tempo muito pequeno, eu pergunto então, por que não aceitar os 6 dias como dias mesmo ali das Escrituras? Senão não dá tempo de fazer evolução. Não vai dar tempo. A questão é essa. É verdade. Mas a Terra é tão nova assim mesmo? Dá uma evidência de que a Terra não tem... Vou pegar por baixo, não tem 1 milhão de anos. Dá uma evidência. O campo magnético da Terra, ele é uma zona de protetora da vida aqui no planeta e que é gerado por correntes eletromagnéticas que giram no interior do planeta. O campo magnético está lá no pé do magma, lá no meio. Não, o gerador, sim, as correntes eletromagnéticas que geram essa zona de força que nos protege de raios perniciosos que vêm do Sol. Pois bem,
essas correntes, elas não estão sendo alimentadas, elas vão gastando com o tempo. Sim. A lei da É uma bateria que está gastando. Vai gastando, né? Se para termos os bilhões de anos, nós teríamos que ter correntes tão monumentalmente grandes ali dentro do planeta que isso explodiria. Inviabilizaria existir esse planeta desse tamanho. Inviabilizaria completamente, né? Então, essa conta já foi feita por Gauss, que foi o mestre das teorias eletromagnéticas, né? E ele mostrou que, com base nos achados, né, isso aqui não pode ter mais do que uns 6 a 8 mil anos. Dá um conforto saber que a Bíblia tem razão. A própria ciência está confirmando isso. Professor, obrigado, querido. A musiquinha que a gente tem que terminar o papo. Já estamos terminando. Está muito gostoso. Certo. Mas eu quero trazer o senhor de novo. Tem negócio do dilúvio, quero perguntar esse negócio do dilúvio para o senhor. Tem muita pergunta para fazer. Nós estamos à disposição, você sabe disso. Obrigado, professor Cristiano. Okay. E muito obrigado também a você que assistiu o programa em casa, nesse bate-papo tão gostoso com o professor Cristiano Neto. E eu espero você amanhã, 12h15, para mais um bate-papo aqui da Rede Super. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.